convido a professora Luz Larlene Fiametti, dirigente municipal de educação de Santa Luzia do Oeste, Rondônia, presidente da Undime Rondônia e vice-presidente da Undime Região Norte, para mediar a próxima palestra. E para apresentar o programa PSEA de prevenção da exploração e do abuso sexual, convido a oficial de proteção à criança em emergências do Unicef Brasil, Ana Carolina Costa Castro, e Mônica Pinto, chefe de educação do Unicef Brasil, para fazer uma fala inicial. Bem-vinda, professora Luz Larlene, Ana Carolina e Mônica. Olá, boa tarde a todos, boa tarde, Vanelli, presidente Alessio e todos que estão nos assistindo. Estamos aqui num momento muito importante para a educação do nosso país, né? Onde estamos vendo assuntos de relevâncias importantes para a educação. E hoje nós estamos aqui com diversos temas. E é um prazer estar com você, Ana Carolina Castro, que vai estar mediando aqui uma palestra muito importante sobre a prevenção e a exploração de abuso e exploração sexual. Nós sabemos que hoje o nosso país, né, nos últimos 5 anos, 35 mil crianças e adolescentes foram abusadas no país. É um grupo alarmante, é um número alarmante, e nós precisamos tratar desses assuntos que é muito importante. Então, acredito que trazer esse tema hoje para um debate tão importante nesse momento, onde nós temos mais de 1.600 pessoas assistindo, secretários municipais de educação, e sabemos que essas ações acontecem dentro das escolas, e a gente que tem que estar em contato direto com essas crianças, e a importância de conhecermos um pouco desse trabalho maravilhoso que é feito pelo PSEA, através do seu trabalho, através do Unicef, e o apoio que vocês têm dado aos municípios de todo o país. É uma grande honra tê-la conosco. Estamos aqui para ouvi-la, para trocarmos ideia, para tirarmos dúvidas, e sabemos que se a gente unir força, nós podemos fazer muito mais para proteger nossas crianças e adolescentes em todo o Brasil. Seja muito bem-vinda e está com a palavra. Fique à vontade. Boa tarde, Luz Larlene, muito obrigada pelas boas-vindas. Eu sou Mônica Pinto, chefe de educação aqui do Unicef Brasil. É uma honra estarmos aqui nesse fórum. Queria agradecer aqui em nome de toda a equipe do Unicef Brasil o convite que nos foi feito e suas palavras também. Como você mencionou anteriormente, infelizmente é preciso que tenhamos um trabalho bastante significativo para proteger nossas crianças e adolescentes contra abuso e exploração sexual em todo o país. Estou aqui com a nossa colega Ana Carolina Castro, nossa colega aqui da área de proteção, e já eu passo a palavra para ela, mas antes eu gostaria de agradecer muito a você e ao professor Alessio o convite que foi feito aqui ao Unicef, e essa oportunidade da gente estar falando para vocês de uma proposta que temos de tolerância zero, não só o Unicef, mas todas as agências das Nações Unidas e os Estados-membros que fazem parte, né, de nossa rede, para a gente ter uma responsabilidade compartilhada exatamente no enfrentamento dessa questão. Então, gostaríamos então de compartilhar com vocês aqui um pouco de como a gente vem, né, atuando nesse sentido, sabendo que as vítimas que sofrem algum tipo de abuso, de exploração sexual, elas têm que estar da nossa parte sempre em primeiro lugar, em prioridade. A gente precisa ter valores aonde a gente observe que é preciso acabar com a impunidade. Esses casos continuam a acontecer porque efetivamente o abusador, o explorador, ele tem a sensação de que ele vai permanecer impune, envolver toda a sociedade nesse aspecto, então profissionais, familiares, instituições parceiras, todos nós somos responsáveis em manter esse cuidado, não só da prevenção, mas também de responder quando ocorrem casos, né, que sejam praticados por adultos, por funcionários, por familiares, por pessoas da nossa sociedade, e melhorar as comunicações que precisam ser feitas, né, para que a gente tenha transparência em todos esses processos e também processos educacionais, né, para que todos nós aprendamos a lidar com essa questão que é uma situação muito delicada, né? O nosso princípio, o nosso mantra é que a gente tem que ter tolerância zero
né, com abuso e exploração sexual, e que precisamos todos nós honrarmos esses valores. Então, com isso, eu passo aqui a palavra para a Ana Carolina Castro, nossa especialista, nossa oficial aqui de proteção, para que ela possa, com vocês, e a nossa proposta é de um diálogo com vocês. Então, a nossa ideia aqui não é ficar fazendo uma longa explanação, mas a gente trazer para vocês alguns princípios, valores e procedimentos, e a partir daí a gente estabelecer um diálogo aqui de trabalho, ok? Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu ratifico aí os agradecimentos de Mônica. Obrigada aí pela oportunidade. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, esses profissionais da educação que são de fundamental importância aí na trajetória das nossas crianças e adolescentes no Brasil. Então, primeiro começo dando parabéns pela profissão de vocês, pelo trabalho de vocês, que a gente sabe tanto que é desafiador, mas que faz toda a diferença, né? É nós que agradecemos. Quero agradecer a Mônica por essa participação aqui. E foi muito bacana esse convite aqui, vindo. Alô? Voltou? Voltou. Ok. Então, como a Mônica já trouxe, né, o PSEA é a sigla para prevenção ao abuso e exploração sexual. Não só contra crianças e adolescentes, mas contra toda e qualquer pessoa, no âmbito do trabalho das Nações Unidas. Então, é uma estratégia das Nações Unidas, de todas as organizações, das agências, dos parceiros, que trabalham aí nesse atendimento humanitário, na atuação humanitária e também na atuação de desenvolvimento e desenvolvimento de programas nos países mundo afora. Foi estabelecido esse protocolo, né, essa estratégia, em razão das diversas denúncias que vinham ocorrendo de abusos, de exploração, de gravidez, de doenças em consequências e das consequências das demais consequências relacionadas a esses abusos e a exploração sexual que vinha acontecendo nesse ambiente, que deveria ser humanitário, mas que infelizmente acontece. E é bacana trazer aqui os conceitos, os nossos conceitos, e tudo isso eu vou trazer para vocês que é a partir dessa nossa estratégia. No Brasil, a gente tem a sorte, apesar dos desafios e dos altos índices e da cultura, infelizmente, que a gente tem, cultura do silêncio e cultura, né, de violência que a gente tem aqui ainda presente, nós temos um aparato legal e um aparato institucional que não é igual aos demais, a muitos outros países mundo afora. Então, as Nações Unidas criaram aí esse protocolo do PSEA, com essas definições e essas estratégias que são específicas para todo mundo que está vinculado nesses programas, mas que a gente compartilha aqui esses conceitos e os princípios para que possam também talvez a gente pensar aqui, desenvolver uma conversa sobre como desenvolver essa cultura de tolerância zero, não só dentro das escolas, mas fora das escolas, na nossa relação de trabalho, protegendo nossas crianças e adolescentes, e também em nossas casas. Então, esses princípios é mais uma doutrinazinha que chega aqui, mas com a proposta de depois a gente abrir para o diálogo e pensar em estratégias que cada escola, cada secretaria, cada município, cada estado, cada um pode criar aí no seu ambiente, para complementar toda a estratégia que o Brasil já possui de combate e prevenção à violência e ao abuso sexual. Primeira diferença, né, o que é o PSEA abuso e exploração, combate, né, a prevenção. O que é o abuso? O abuso é o contato de natureza sexual, ele pode ser uma mera tentativa ou de fato ocorrer, mas que venha de pela força, não necessariamente uma força física, mas que tem uma condição de desigualdade de coação. Então, uma mera intimidação, ou um mero não já é suficiente para
se constituir um abuso, né? Não tem necessidade de ter uma força física, não tem necessidade de ter da pessoa estar amarrada. No caso da violência sexual, né? Do abuso sexual, não tem necessidade de penetração. O mero toque, que seja qual for, indesejado, ele por si só já constitui abuso sexual. A exploração, ela é o abuso, mesmo que por tentativa, mas numa condição de vulnerabilidade que tem aí uma diferença de uma desigualdade de poder ou de confiança com propósito sexual, sempre por troca de algo. Oferecimento de dinheiro, favor, comida, bem, serviço, troca de relações sexuais, isso tudo constitui essa exploração sexual. Sempre alguém leva vantagem, não só em relação àquele abuso pessoal e a vantagem pessoal ali que ela está trazendo, que ela está levando para ela mesma com essa violência que ela está cometendo, mas para terceiros. Então, a exploração tem sempre essa questão de troca, não necessariamente de dinheiro, mas de bens, serviços, favores, benefícios. Isso no contexto humanitário é muito comum. A gente vê, as pessoas chegam com muita vulnerabilidade e essas trocas acabam sendo um mecanismo de tentar melhorar a condição que se encontra ali. Mas a gente não precisa ir muito longe de contextos humanitários para saber que isso acontece com nossos adolescentes, meninas e meninos, Brasil aí, seja em contextos urbanos, seja em contextos rurais. Então, infelizmente, é uma realidade que a gente tem, e esse é o contexto aí da exploração sexual. O assédio sexual, ele não está na sigla do PSEI, às vezes a gente coloca um S no final, um H no final, desculpa, que é harassment, que é em inglês para assédio. O assédio, ele vem na relação entre trabalhadores. Então, ele não está na condição da relação de poder entre um beneficiário que está sendo atendido e um prestador de serviço, ou de uma relação de chefia com a outra pessoa que está ali na ponta. O assédio sexual é aquela conduta indesejada de natureza sexual, quando ela interfere nas relações de trabalho, de emprego, e cria aquele ambiente ali intimidador, aquele ambiente constrangedor, e que acaba colocando a vítima a sobrevivente ali naquela posição de ser insustentável aquele ambiente de trabalho para ela. O assédio pode vir a se constituir um abuso e uma exploração, ou ser meramente um assédio, mas as consequências de só, elas acabam sendo as mesmas. E peço desculpas, eu devia ter avisado aqui, pode ser que esse assunto possa despertar alguns gatilhos aí em alguns de vocês, e caso tenham, né, caso seja o caso aí de vocês, peço que procurem ajuda, entrem em contato com algum colega ou com nós mesmos aí, e podem desligar a tela, tá bom? Para evitar qualquer desencadeamento de gatilhos aí. Então, o PSEI, ele vem com 6 princípios básicos, que é dessa aliança de agências, que tem esse comitê do IASC contra a exploração e o abuso sexual. Basicamente, esses 6 princípios, ele nos ajudam a criar esse ambiente de zero tolerância, tolerância zero, para exploração e para abuso, mas também eles ajudam a mudar uma cultura de violência, porque não adianta eu vir aqui para vocês, educação, vamos trabalhar com proteção da violência contra crianças e adolescentes. Nós temos que acabar com a violência, com a exploração e o abuso sexual em todas as idades, em todos os gêneros, todas as cores, em relação a todas as pessoas, principalmente em relação a criança e adolescente, mas a gente sabe que essa questão da violência sexual, principalmente quando a gente está falando do abuso sexual, ele costuma vir a partir de um ciclo de violência. Então, aí, esses 6 princípios, eles dão umas diretrizes para que, seguindo esses princípios, qualquer organização, qualquer ambiente, qualquer comunidade e a sociedade, através dessa mudança de comportamento, de quebra de ciclos, de rompimento dessa cultura de violência e de silêncio, ela acaba por proporcionar esse ambiente de tolerância zero.
Então, os três primeiros que a gente tem aqui, que a exploração e o abuso sexual, quando cometido por trabalhadores humanitários, que foi o caso que eu disse, né, foi direcionado aí para os trabalhadores das organizações das Nações Unidas e seus parceiros, constitui falta gravíssima de conduta e pode motivar, e vai motivar, se comprovado, né, a rescisão do contrato de trabalho. Então, literalmente aqui no Brasil, para a gente, a justa causa. Muito mais que uma justa causa, né? Seria o mesmo parâmetro aqui. Atividades sexuais com crianças e adolescentes, em qualquer contexto, mesmo que consensual, mesmo que tenha 17 anos e 6 meses, elas são proibidas para os padrões da ONU, independentemente de qualquer contexto que esteja ali. Muitas vezes acontece o caso, a menina me disse que tinha 23 anos, mas ela tinha 16. Então, cabe a mim esse cuidado de sempre garantir que, seja lá qual pessoa eu esteja me envolvendo, eu tenha a certeza que ela não tenha menos de 18 anos. Então, essa conduta também é proibida em qualquer contexto. É proibido trocar dinheiro, emprego, bens ou serviços por sexo, favor sexual e contratação de profissionais do sexo, ou outra forma, né, de comportamento humilhante, degradante ou explorador, mesmo que isso seja legalizado nos países. Em vários países, profissional do sexo é uma profissão regulamentada, uma cultura, isso é legal, não há nenhum ato ilícito ali. Mas se você está trabalhando nesse nosso contexto, seguindo estes princípios, nestes parâmetros desse protocolo, isso é proibido. Os três últimos, relações sexuais entre aqueles que prestam assistência e as pessoas beneficiárias são proibidas, pois tem essa dinâmica aí de poder desigual. Esse tipo de relação, ela acaba com a credibilidade e a integridade do trabalho que é feito, não só pelos profissionais, como pelas instituições, e a violência contra essa pessoa, ela acaba sendo muito maior porque ela já está ali numa situação de necessidade, nesses contextos humanitários. Mas quando a gente traz para o contexto de um dia a dia, que não é de um trabalho humanitário, é um trabalho de uma política pública, é um trabalho de escritório mesmo, fechado ali na gestão. Da mesma forma, aquelas pessoas que são beneficiadas por aquele meu trabalho, quem eu atendo, seja ele ou ela quem for, tem essa proibição de relacionamento, justamente para evitar qualquer forma de vantagens ou até mesmo de explorações que possam decorrer disso, de uma pessoa que já está em uma condição de vulnerabilidade ou vulnerabilizada. Os trabalhadores humanitários que souberem ou suspeitarem de atos de exploração ou abuso sexual, eles são obrigados a reportar esses casos por meio de mecanismos de denúncia que existem dentro das organizações. Então, tem muitos países que Unicef e outras organizações das Nações Unidas trabalham, que não tem canais de denúncia para todo mundo, que os canais de denúncia não são acessíveis, não tem regulamentação sobre isso. Mas Unicef, aqui no OIM, todos os seus parceiros e todas as agências da ONU, elas têm esses mecanismos internos de recebimento de denúncia e os protocolos para essa denúncia até a solução final do caso, além da prioridade de acolhimento à vítima. Então, literalmente aqui o rompimento da cultura do silêncio, que a gente sabe que está muito presente na nossa sociedade aqui no Brasil. Agora a gente, com rede social, com as mulheres, principalmente que são a maioria, né, das vítimas, tendo a coragem de falar na imprensa sobre isso, a gente acaba tendo mais notícias. Mas o pacto do silêncio, o silêncio, ele é presente e ele acaba perpetuando essa violência, né? Então, é algo que as Nações Unidas preza muito por essa obrigatoriedade, independente de qual nível que eu esteja, não interessa se eu sou o chefe ou se eu sou a funcionária aqui do mais baixo nível do trabalho, se eu presencio ou se eu tenho conhecimento suspeito, eu tenho essa obrigação de reportar. E tem também um mecanismo de proteção a quem reporta nesse sistema. Não está aqui previsto, né,
nos princípios, mas também há um mecanismo de proteção àquele que denuncia, justamente para não ficar exposto, né? Muita gente tem medo de falar por se expor, ou por isso causar algum problema para a sua relação de trabalho, ou até mesmo vida pessoal, mas tem esse mecanismo de proteção e confidencialidade das denúncias. E os trabalhadores humanitários têm a obrigação de criar e manter um ambiente que previna a exploração e o abuso, promovendo esse código de conduta e também estimulando a divulgação desses princípios, criando um ambiente de tolerância zero e criando esses mecanismos adequados para a denúncia. Então, esses são os princípios que parece muito óbvio a gente falar isso, mas no dia a dia, quando a gente está em contato com as pessoas que são vítimas de violência, isso está acontecendo aqui na sala do lado ou no prédio do lado. Então, é muito importante a gente falar e repetir muito isso, para que isso passe a fazer parte da cultura institucional, do comportamento profissional e pessoal de qualquer pessoa aí comprometida e que assumiu esse pacto. E algo muito importante aqui desse nosso protocolo é o foco na vítima. Aqui no Brasil, eu sempre falo, né, eu sou né, especialista em proteção à criança e em violências, trabalhei muitos anos aí na política, também um pouco na educação, sempre tem aqui no Brasil essa necessidade de perseguição do abusador. Mas e a vítima? Então, aqui, o primeiro olhar é para a vítima. Quando a gente fala da denúncia, não é para buscar responsabilizar aquela pessoa que cometeu aquele abuso ou aquela exploração. É para que aquilo pare, mas antes de fazer a denúncia, a primeira coisa que eu preciso fazer é acolher essa vítima, é respeitar essa vítima e levar em conta todas as suas vontades e todos os seus direitos. Então, eu tenho que garantir a integridade física e psicológica dela, que a gente chama vítima, que no caso é a sobrevivente, né? Isso é o objetivo prioritário. Aqui no Brasil, a gente tem a lei do minuto seguinte, de 2013, que ela estabelece que toda vítima de violência, e aí não são só mulheres, crianças e adolescentes, toda vítima de violência sexual, ela tem direito ao atendimento imediato na saúde, gratuito e com prioridade absoluta. Por quê? Tem o prazo de efeito dos medicamentos, no caso da violência sexual, para prevenção de DSTs, tem a questão do acolhimento psicossocial ali, que deve ser feito também àquelas vítimas. No caso de criança e adolescente, tem procedimentos numa escuta especializada e evitar a revitimização dessa vítima. E tem questões também que envolvem se ela vai querer ou não formalizar numa justiça penal essa questão, mas tendo tudo isso já sendo resguardado, né, seu direito de saúde, seu direito à preservação ali física, psicológica, integridade preservada, para depois ela conseguir, de uma forma esclarecida e com um apoio, tomar as decisões seguintes desse processo que ela sofreu. Confidencialidade é extremamente importante. Quando a pessoa é vítima de violência, quando a gente é vítima de violência, a última coisa que a gente quer é a exposição daquilo que aconteceu com a gente. Seja a gente sabe que as crianças não falam, e quando falam, a maioria das vezes falam nas escolas, então a gente sabe o tanto que vocês têm consciência da importância, né, do papel da educação na proteção das crianças, porque os dados revelam que o maior índice de denúncias de revelações espontâneas das crianças são na educação, no sistema formal de educação, e é muito importante a confidencialidade, porque se aquela criança, se aquela mulher, se aquele homem, se aquela pessoa chegou para você ou para algum colega seu e teve a coragem de contar, seja para pedir ajuda ou para compartilhar, a gente não pode cometer uma nova violência de romper com essa confidencialidade com essa confiança que ela trouxe para a gente, quebrando a confidencialidade do caso, espalhando esse caso, expondo essa pessoa, e a gente sabe dos impactos disso, para a vida profissional e para a vida pessoal. Então,
esse direito à confidencialidade ele tem que ser muito bem resguardado, respeitado, e tem que ter mecanismos específicos para isso, porque quando a gente recebe uma denúncia, o que eu faço agora? Talvez a minha primeira reação é pedir para o meu colega do lado apoio. O que eu faço? Fulano de tal me contou isso. Só que eu estou expondo aqui o meu colega para outro. Então, que as instituições tenham esses mecanismos de denúncia, esses protocolos de atendimento, seja internos, ou seja baseado no parâmetro legal, institucional aí que já existem, é muito importante que todo mundo tenha conhecimento disso, para evitar que os pedidos de ajuda virem quebra de confidencialidade, que às vezes ninguém faz por mal, eu não estou ali fazendo fofoca, eu estou pedindo ajuda para um outro colega porque eu não sei o que fazer diante desse contexto, mas eu estou expondo essa pessoa que confiou em mim para relatar o que aconteceu. Então, quem recebe a denúncia e quem direciona os procedimentos e os protocolos e processos internos tem que sempre preservar por essa confidencialidade da sobrevivente. E a não discriminação. Isso é muito importante a gente ressaltar, porque, o que tem a ver aqui discriminação, a pessoa é vítima. Às vezes ela não é reconhecida como vítima. Às vezes o assédio que ela sofre, às vezes o abuso que ela sofre, foi culpa dela, foi culpa dele. E isso é uma forma de discriminação que a gente tem. Então é muito importante a gente estar atento para a dor daquela pessoa, o que ela está sentindo, que é o que ela está me trazendo, e não o que eu acho que aconteceu com ela, ou o que eu acho que motivou o que ocorreu com ela. Se ela vem com uma demanda, com uma denúncia de que sofreu uma forma de violência por abuso, exploração ou assédio, aquela dor dela tem que ser levada em conta, independente de qualquer contexto que ela ou ele estejam. E aí, gente, não tem, como eu disse antes, né, não tem idade, não tem gênero, não tem nada que impeça alguém de ser uma vítima de violência. Então, todos nós, de certa forma, estamos sujeitos a essa forma de violência. Umas muito mais que outras e outros. Mas todos nós estamos sujeitos a isso, e cabe a nós criar esse ambiente e promover essa quebra, né, desse ciclo que a gente tem aqui de anos de violência, a mãe sofre, o filho sofre, o neto sofre, o amigo sofre, o irmão sofre, o professor sofre, o aluno sofre, o diretor sofre, o secretário sofre, o ministro sofre. Todo esse contexto, a gente tem como romper isso mudando comportamentos pequenos do nosso dia a dia. E principalmente seguindo esses princípios, que são gerais e que eles estão todos, a não ser o dos 18 anos, que aqui no Brasil a presunção é com 14 anos. Eles estão previstos na legislação brasileira, então é muito importante, isso é muito orgulho para a gente no Brasil, né, enquanto no Unicef, ter essa proteção integral que a gente tem, de proteção à mulher vítima de violência, de proteção ao idoso vítima de violência, de proteção à criança e adolescente vítima de violência, a pessoa com deficiência vítima de violência. Então, todos esses contextos que a gente tem aí legais no Brasil, eles estão estampados aí nesses princípios. Mas às vezes a gente não precisa falar do artigo tal, que é o Código Penal tal, para falar que isso pode ou não pode. Essa cultura e essa dinâmica, esse diálogo que a gente cria dentro do ambiente escolar é muito importante porque isso replica, né? Na escola, o que a gente aprende na escola e o que a gente aprende dentro de casa, a gente repassa para fora. Mas o alcance da escola é muito maior que dentro de uma casa ou dentro de uma atividade ali ou outra pontual. Então, aqui, os canais de denúncia, pode saber, mas a gente sempre tem que reforçar, porque na hora do desespero, na hora que uma pessoa está sendo, a violência está acontecendo ali, nada ela lembra, ou ele lembra. Então, a gente ter sempre esses números ali estampados, né, divulgados e reforçados, isso ajuda a pessoa a buscar ajuda. O Disque 100, Disque Direitos Humanos, tem por app, agora já tem por WhatsApp também, e tem o site na internet,
A gente tem junto aí com o Disque 100 o SAB, né, do Unicef, que a educação usa muito também. A gente tem o Disque 180, que ele é específico para atendimento à mulher. Ele não, a polícia não vai até a casa num caso de, ou até a escola num caso de urgência, né, mas é um canal que é possível receber as denúncias e receber orientações. O 190 é a polícia militar, 24 horas por dia, atendimento que deve ser imediato, em casos de qualquer tipo de violência. E, resumindo, qualquer pessoa, né, pode ser vítima de abuso e exploração. Cada um de nós é responsável por garantir um ambiente livre, e cabe a todos nós aqui proteger a nossa comunidade, as nossas crianças, os nossos colegas, os nossos amigos, as nossas famílias, a nossa comunidade, a nossa sociedade da exploração e do abuso sexual. A gente está aqui para apoiar vocês no que precisar, para tirar dúvidas. Unicef já compartilhou antes com vocês, mas depois a gente deixa os links também das estratégias que tem do Educação que Protege, né, uma escola aí que é protetiva com suas crianças e adolescentes, mas que também apoiam a gente a pensar naquelas violências que foram para trás sofridas e como mudar isso daqui para frente. A gente tem cursos do PSEI online também gratuitos para quem quiser fazer. Então, e temos outros cursos também do Unicef, outros materiais na prevenção, não só da violência sexual, como todas as violências. Então, a gente fica aqui à disposição. Muito obrigada pelo tempo que vocês deram e pela oportunidade, e parabéns por essa iniciativa. Fico muito feliz de ver uma associação aí como a Undime preocupada e trazendo esse debate para a mesa para a gente falar sobre. Muito obrigada, viu? Obrigada, Ana, e para a gente é uma honra poder tê-las conosco, a Ana, a Mônica, e falar da importância de debatermos um tema que tem trazido tantas dores, né, para as nossas crianças, nossos adolescentes no Brasil. Estava lendo uma reportagem agora da Unicef de 31/5, que traz um número alarmante em todo o Brasil, em todo o mundo, 204 milhões de crianças e adolescentes são abusadas com menos de 18 anos. E isso assusta. A cada 24 horas no Brasil, 320 crianças são abusadas. E a gente precisa levar em consideração, porque muitas vezes a gente pensa que isso é algo que acontece lá, e muitas vezes acontece tão próximo e a gente não consegue perceber. E de 24 horas, 320 crianças e adolescentes são exploradas sexualmente, gente. É sexualmente. Então, qual é o tipo, os fatores que traz isso? O fator social, o fator cultural, o financeiro, né? E também a Unicef relata que pode ser muito maior esse número. Esses são apenas alguns números que são levantados, que chegam ao conhecimento, que são denunciados. Né? Apenas 7 de cada 100 casos que acontecem no Brasil é feito denúncia. E a maioria desses casos acontece, 75% acontece com meninas. E tem mais um fator muito importante, né, Ana Carolina e professora Mônica, que tem que ser levado em consideração, é o fator racial. A maioria dessas crianças são negras, e a gente precisa entender que aqui existe 2 tipos de abuso, e a gente precisa realmente trabalhar dentro da escola, dentro da sociedade, para acabar com esse abuso, essa exploração, que tanto tem trago sofrimento às famílias, às crianças, né? E que isso possa, nós que estamos aqui assistindo, os secretários de educação, que a gente leve esse momento às nossas escolas, que a gente possa estar atento a esses movimentos, porque uma criança explorada, ela demonstra, a gente sabe disso, de uma forma ou de outra. Então, ter vocês hoje conosco, trazendo essas informações, orientando os dirigentes municipais de educação, sabendo que a Undime tem uma grande responsabilidade social, nós somos uma entidade com responsabilidade social, nós trabalhamos em prol do desenvolvimento da educação, e quando se fala em educação, engloba tudo, segurança, né, proteção, cuidado, isso é muito importante. Então, muito obrigada, Mônica, muito obrigada, Ana Carolina, estamos à disposição, a Undime está à disposição, para que juntos nós possamos mudar esses números, que esses números venham serem zerados, e que a gente possa
proteger e amar cada vez mais as nossas crianças e dar a elas a segurança e os cuidados que elas precisam, porque elas dependem de cada um de nós. Muito obrigada. Se alguém quiser fazer algum questionamento, alguma pergunta, estamos à disposição. Muito obrigada, professora Luz Larlene, Ana Carolina e Mônica. Gostaria de passar para as considerações finais da Mônica e da Ana Carolina e também da professora Luz Larlene, que é a nossa mediadora. Né? Então, eu só gostaria aqui de reiterar duas questões. Nós sabemos que, por conta do momento que vivemos aqui no Brasil, em função da pandemia, muitas crianças e adolescentes, né, viveram muitas situações de abuso sexual dentro das suas próprias comunidades ou casas. Então, sabemos que a escola, ela é um ambiente, sim, protetivo, né, porque é muitas vezes no contexto da escola que um educador, um professor, uma professora, né, um técnico, uma merendeira, é que a gente descobre, a gente percebe que tem uma criança com algum comportamento estranho, né, de mais timidez, de fechamento, de tristeza, de depressão. Isso tudo são indícios de que essa criança possa estar vivendo algum tipo de abuso sexual. Então, acho que esse é um importante, quer dizer, o valor, a centralidade da escola como um espaço protetivo. E temos aqui com o Jimmy a honra, né, de termos uma iniciativa conjunta, que é a Buscativa Escolar. Então, quando trabalhamos todos nós aqui, diuturnamente, para que todas as crianças estejam nas escolas, estamos também, assim, fazendo uma ação preventiva muito importante contra a questão do abuso. O segundo aspecto que eu gostaria de destacar aqui é que também sabemos e temos contatos aqui com vários de vocês de que, em função de toda a questão vivida pelas famílias ao longo aí da pandemia, muitos adolescentes e adolescentes tiveram, né, que trabalhar, né, as suas famílias acabaram estimulando, né, de que, de alguma maneira, adolescentes gerassem renda para a sobrevivência das famílias, e sabemos que, infelizmente, a questão da exploração sexual afetou meninos e meninas, né? Então, de novo, acho que esse é um apelo, assim, que a gente faz aqui do Unicef, de que busquemos soluções, né, para o enfrentamento dessa questão, que é uma questão social, né, grave, que a gente vive. Ligada à questão da exploração sexual. E com isso, então, eu queria, mais uma vez, agradecer aqui a oportunidade. Como disse a Ana Carol, a gente está aqui à disposição de vocês para novos diálogos, para novas conversas, para trocas, e a gente buscar soluções para todas essas questões. Muito obrigada e uma excelente semana aí para vocês, já que ainda estamos na terça-feira, né? Obrigada, Mônica. É um prazer tê-la conosco. Carol, fica à vontade. Posso chamar de Carol, né? Pode sim, Ana Carol, nome composto, sofria muito na escola, viu? Mas acho que a Mônica já e o que a gente está aqui buscando, né, proporcionar e compartilhar com vocês, estamos à disposição. Se cada secretaria aí quiser pensar em um mecanismo, porque a gente está falando, como eu disse, né, violência contra criança e adolescente, mas violência entre pares também. É muito importante, a gente sabe o tanto que é desafiador o trabalho na educação. E um ambiente que esteja presente abuso, assédio, que não seja a exploração, mas o abuso e o assédio, isso torna o trabalho impossível de ser realizado. Então, não só com as nossas crianças, mas entre nossos pares também.
o que precisarem de ajuda, montar protocolos, pensar em estratégias, como falar sobre isso, como montar grupos de apoio para isso, estamos à disposição. Vocês são os parceiros aí que nos orgulha muito no Unicef de ter no Brasil, que estão de fato aí pensando nos nossos meninos no futuro aí de mudança para o nosso Brasil. Muito obrigada, viu? Obrigada, a Undime agradece a participação de vocês e quero deixar claro que a Undime preza pela proteção de crianças e adolescentes pelo combate à exploração e o abuso sexual. Esse é o trabalho que a Undime tem feito em todo o Brasil, né, porque é a Undime nacional, mas tem as seccionais em todo o país, nas suas confederações, e esse é um trabalho que a gente está aqui para contribuir sempre, e com certeza, essa parceria com a Unicef tem trago grandes resultados e muito mais juntos podemos fazer para que esse mal seja cessado de uma vez por todas. Muito obrigada, Mônica, muito obrigada, Ana, e contamos sempre com a parceria e o apoio da Unicef em prol das nossas crianças do Brasil. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Luz Larlene, Ana Carolina e Mônica, pelas importantes contribuições.